Liberais, prudência e sofisticação. Renomados economistas liberais que apoiaram a criação da Terceira República lulista nas eleições de 22 têm agora expressado o choro do descontentamento com a condução das finanças públicas. O espanto dos liberais arrependidos é realmente espantoso. Notáveis figuras do meio econômico, Faria Limers, investidores e a geração de cabeças brancas da social-democracia, como o Luiz, fala esse sobrenome, Silvio, Stuberger, o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga, que venderam ao mercado a imagem do Lula moderado, racional, comportado, agora demonstram preocupações com a deterioração fiscal observada desde a implementação desse regime. Infelizmente, o que vemos é mais do mesmo. Liberais nunca aprendem com a história, liberais não acreditam que existam comunistas, liberais não acreditam que exista ambição maior do que o dinheiro, ou seja, o poder pelo poder, e por isso caem na conversa de comunistas desde a criação da nova política econômica de Lenin. Gente tão inteligente, responsável pelos investimentos de milhares de brasileiros ricos, capazes de influenciar toda a vida política do país, como de fato fizeram em 2022, ao dar um cheque em branco para Lula, não conseguem ver as coisas mais óbvias da vida política, sem contar a estupidez e frescura do argumento que todos eles usaram para apoiar Lula às cegas, né? Bolsonaro não é prudente, não é sofisticado. Muito bom, Silvio, muito bom mesmo. É o que a gente vê, como você colocou aqui, de uma influência enorme, não é? Política, econômica, sobretudo, mas aí vão pelo caminho mais... Pois é, eu esqueci de falar aí do André Esteves, que esses tempos estava lá em Portugal. Eu acho que a gente tinha publicado aqui, mas eu não achei a matéria, eu acho que a gente só comentou, não lembro. Esteve lá em Portugal e fazendo, né, as mesmas críticas. O André Esteves, ele é o maior investidor brasileiro, o gestor, né, de investimentos, né, é o gestor de fundos do BTG. Né, ele está sob os seus cuidados mais ou menos 1,7 trilhões de reais no Brasil, né? Que ele que cuida. E ele foi um dos sujeitos, esse sujeitinho que bonito, ó, responsáveis por convencer, né, os imbecis da Faria Lima que o Lula era um bom sujeito, né, ele tinha se convertido à ortodoxia econômica, né, que se preocuparia com a responsabilidade fiscal, com a política fiscal, que não mexeria na política monetária, que não ia para cima do Banco Central, etc. Tem todas essas garantias de que o mercado precisa, né? E como ele é um sujeito muito influente, afinal ele é rico, e no Brasil ter muito dinheiro é sinônimo de ter muita sabedoria, ele convenceu, né, um bando de retardados, né, tipo o pessoal da XP também foi atrás, etc., a votar no Lula, né, deu aquela garantia, como todos esses caras aqui fizeram, o Meirelles, né, a Landau, o Pedro Malan, né, todo mundo envolvido nessa grande falcatrua chamada eleição do Lula. Não sei se vocês se lembram, lá em 2002 teve a Carta ao Povo Brasileiro. Vocês vão se lembrar, vocês são todos novinhos, né? Mas o Lula, para ser eleito, ninguém queria, porque afinal o Lula, né, era uma ameaça à economia do Brasil, que estava começando a melhorar um pouquinho depois do Plano Real. Assim, a gente tinha conseguido ter alguma estabilidade econômica, tinha acabado com a inflação, né, ou controlado a inflação, pelo menos. Tá? O país estava caminhando para uma abertura econômica, né, que houve um fechamento agora, né, que talvez vocês não estão percebendo, mas o Brasil está praticamente fechado economicamente, né, atualmente. Mas houve um começo de abertura econômica, etc. E aí o Lula precisava, né, ser eleito. Todo mundo queria que o Lula fosse eleito. Todo mundo, assim, da oligarquia, né? Inclusive o próprio Fernando Henrique. Estava louco para passar o governo para o Lula e posar de grande democrata. E aí, o que acontece? O Lula arrumou um vice-presidente ligado ao patronato empresarial paulista. Curiosamente, sabe de que partido ele era? Do PL, o partido atual, né? Opositor do regime, né? O partido da oposição, o PL. Veja só, estava lá apoiando o Lula naquela época, né? Inclusive, o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, né? Naquela época já era o dono do PL, era um grande apoiador do Itamar Franco, que é o inventor do Plano Real, né? E o Valdemar da Costa Neto participou de um dos grandes momentos da política brasileira,
que foi ter colocado aquela mulher sem calcinha do lado do Itamar no trio elétrico. Esqueci o nome dela agora. Que momento. Que aquela foto correu o mundo, né? E a fama de solteirão, assim, meio esquisito, né? De velho pederasta do Itamar desapareceu, porque flagraram ele ainda dando aquela encarada na raba da moça, né? Grandes momentos da política brasileira que não tem nada a ver com o que a gente está comentando aqui, mas é bom recordar, né? E aí, só para dar o contexto. E aí o PL, né, o Partido Liberal, foi lá, né? E assim, foi o avalista da campanha do Lula. E o Lula escreveu a carta ao povo brasileiro dizendo que tinha aprendido muita coisa de economia, em que não ia mexer na ortodoxia, que estava lá alinhado, né, com os ditames do consenso de Washington e aquela coisa toda. E no final das contas, o Lula virou um neoliberal, que era essa expressão que se usava na época, né? Bom, foi eleito, enganou todo mundo, roubou, né? Todo mundo fez o mensalão, aparelhou as estatais, aquele diabo todo. Depois, para piorar ainda, enfiou a Dilma lá. E aí o resto vocês já conhecem muito bem a história, né? E agora ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele convenceu esse bando de economista retardado, né, que ele tinha mudado o terceiro... Veja, mas é mentira. Então, não é verdade isso que eu estou falando. Porque assim, ele não convenceu ninguém. As pessoas se convenceram, porque o Lula, em nenhum momento, ele mentiu durante a campanha, dizendo que faria o que não está fazendo agora. Que não faria o que está fazendo agora. Em nenhum momento. Ele disse claramente o que faria. Inclusive, teve uma matéria que a gente comentou em algum Conexão KGB lá de 2002, né, uma matéria da Folha, em que a matéria da Folha tentava desmentir o Lula, dizendo mais ou menos o seguinte: o Lula está falando que vai acabar com a lei de responsabilidade fiscal e vai gastar mesmo, porque o Estado tem que investir e tem que gastar e dane-se a dívida pública, porque país desenvolvido tem dívida. E a Folha fala assim: o Lula está falando que vai fazer isso, mas ele não vai fazer. Ele só está falando. Mas a gente sabe que ele não vai fazer, que ele vai respeitar, né, os princípios básicos da economia política, que não vai gastar, que vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal, afinal é uma lei, etc, etc. Veja, o Lula explodiu a lei de responsabilidade fiscal antes de assumir, que não sei se vocês se lembram, que foi o ano passado, faz 2 anos. A lei de responsabilidade fiscal foi implodida ainda durante o governo Bolsonaro, em novembro de 2022. O Congresso resolveu implodi-la e começou a discussão do arcabouço fiscal, né? E ainda liberou lá não sei quantos bilhões para o Lula já entrar gastando no primeiro ano dele. Então todo mundo deu um voto de confiança. Não, vamos fazer aqui, vamos criar esse arcabouço fiscal que vai ser melhor, etc. Sob um ponto de vista, até tem uma racionalidade mesmo, o arcabouço fiscal melhor do que a lei de responsabilidade fiscal, né, que tinha um teto de gastos que não andava, né? Só que você deu na mão dos bêbados, né? Os irresponsáveis, gente perdulária, né, para tocar esse negócio. Então, é óbvio, todo mundo participou dessa enganação, né? E qual que era o grande argumento da dona Helena, do Henrique Meirelles, do Pedro Malan, do Pécio? Qual que era o argumento? Ai, não gosto do Bolsonaro. Ai, é nojinho. O argumento era frescura, baitolagem, né? O argumento é assim: ai, não gosto do Bolsonaro, ele não é prudente e sofisticado. Gente, é isso e nada mais. Eles levaram o país ao caos, entregaram o país na mão desses gafanhotos por frescura, porque o Bolsonaro é daquele jeito tosco dele, né? O Bolsonaro é bruto, o Bolsonaro não toma vinhos importados, né? Não come lagosta, né? O Bolsonaro não usa caneta Montblanc, não usa os ternos chiques e as gravatas importadas como Lula, né? O Bolsonaro usa a mesma bota dos caras que dão manutenção em poste de companhia de eletricidade. E relógio Cássio. Não. Então o Bolsonaro não é um bom conviva, né, nos festins da oligarquia brasileira. Então não dá, a gente não gosta do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, obviamente, né, fez o Pix, aí fez esse bando de banqueiro começar a perder dinheiro, né, ou deixar de lucrar, né, como lucravam. Fez umas coisas que incomodou naquela elite paulista, né, que controla o mercado brasileiro. Mas, Silvio, só uma pergunta. Mas é estranho, porque Paulo Guedes não é um nome relevante entre eles? Então, responsável pela economia do país? Paulo Guedes é um completo outsider do mundo da economia.
A disposição não gosta de falar disso aí, né? Mas ele, sim, não é que ele não seja relevante, mas ele é uma espécie, assim... Vamos ver o que eu posso... Ele é tipo um... Não é várias do clubinho. devidas, né? Assim, exatamente. Ele não é do clubinho, porque ele é aquele cara que vai lá e fala, ele sabe o que é ser responsável e o que não é. Ele é um cara focado, né? Ele não está interessado assim, na empresa dele ganhar bilhões de reais e foda-se a economia do país. Abraçou a política, então, do candidato Bolsonaro, que exatamente. também não é do grupo, né? Não. Ah, um outsider. Gostei disso. E aí, assim, ele é uma espécie assim de enfant terrible, entendeu? Mas ele de fato não faz parte desse grupo porque ele ficou a maior parte da vida dele fora. E quando ele voltou, ele começou justamente a lutar contra essa galera, né, do Plano Real. O Paulo Guedes foi contra o Plano Real. Então ele começou a lutar contra essa galera porque havia uma série de erros na condição da política econômica, né? Havia reformas que precisavam ser feitas, etc. Né? Coisas que amarravam, então, o país ali, mas era bom para essa turma. E ele começou a mexer nisso. Mas, de qualquer maneira, assim, ele, né, era o cara lá, né, do BTG, era um cara de bancos, etc., um cara respeitável. Então, por isso que o mercado confiou. Falou, bom, ele vai fazer uma série de saneamentos na economia, como de fato fez. Fez, então. Inclusive, ele apresentou resultado, né? Quem que estava reclamando? O Pedro Malana, eu acho, que algum deles aqui, eu nem lembro mais, que estava falando justamente, que saudade do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? Agora, qual que é o problema? Eles ficaram de frescura, porque o Bolsonaro vai acabar com a democracia. Olha, o que acontece? Qual que é o grande problema disso aqui, né, desse choro dos arrependidos? É o seguinte, gente. Liberal tem que acabar, né? Liberal é merda. Esse é o ponto. Porque essa gente... Olha, eu conheço bem, né? Porque eu rodei no meio desse mundo liberal há muito tempo. E, né, eu fui premiado pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro, fui estudar lá em Nova York, na Foundation for Economic Education, lá onde o Mises dava aula, né? Fui lá, estudei na biblioteca do Ludwig von Mises. Né? Eu me correspondia com o Merapena. Então, assim, eu conheci muito bem essa galera, sobretudo os velhos, né, os cabeça branca, que eram pessoas, né, mais centradas, né, do que essa turma aí. Né? Mas o que acontece? Essa gente não acredita num negócio que chama poder. Eles são todos burgueses, então eles acreditam no poder do dinheiro. Esse é o problema. Então eles não conseguem conceber que existe uma casta superior, né, focada em ter poder, em mandar. Eles não acreditam num negócio que chama libido dominandi. Né? As pessoas que têm o tesão por mandar, o poder por poder. Eles acham que todo mundo só quer ficar rico. E eles não conseguem entender que o dinheiro que eles têm não vale nada para um sujeito, sei lá, tipo José Dirceu, né? Tipo Boulos. Esse dinheiro não vale nada para essa gente. Uhum. O que eles querem é ter o poder político, o poder de mando, né? Como Alexandre de Moraes, por exemplo. Né? Então eles não conseguem conceber o que é um comunista, porque eles acham assim, que o comunista é só um cara que está com esse papinho merda de comunista para poder ganhar uma grana. Né? Que no final ele é só um corrupto. Então se a gente dá um dinheirinho para ele e tal, ele vai se dar bem. Né? E eles acham que o Lula é assim. Veja, o Lula criou a maior organização comunista do século XX, que é o Foro de São Paulo, que agora ele está exportando para o resto do mundo, criando esse negócio, né, que é transformando o BRICS numa espécie de gangue internacional de junta assim, todos os bandidos, os criminosos, os ditadores, né, os comunistas, os sheiks mais terríveis do mundo, numa... sei lá, não, parece assim que você está assistindo Piratas do Caribe, entendeu? Quando você vê o que é a reunião do BRICS. Né? Só está assim, a ralé do mundo reunida ali em torno do Lula, com exceção do Modi lá, o presidente da Índia, que em breve deve sair do BRICS, porque ele não tem nada a ver com aquele negócio, aquele bando de alucinado. E essa gente, Ana, eles não acreditam. Quando você fala assim, os caras são comunistas, eles dão risada, porque eles acham que o comunismo acabou quando caiu a União Soviética. Né? Então eles acreditam. Só que eles estão acreditando como eu falei aqui, desde a época do Lenin, porque o Lenin fez exatamente isso. Né? A nova política econômica do Lenin falou assim, eu vou abrir aqui, vamos criar uns mercados, né? Vocês podem investir, esse negócio de estatização da economia não vai dar certo. Daí os liberais imbecis, né, dos Estados Unidos foram lá e encheram de dinheiro os pataquá, os bolsos do Lenin, né? Aí o Lenin deu um golpe em todo mundo, estatizou a economia e ficou com o dinheiro todo para ele. Né? E os liberais ficaram lá chupando o dedo.